Será? Se vou, não vou? Amém? Os irmãos estão aqui, gostam de estudar, amém? Amém. Se não gostassem, não estariam aqui, né? Vamos lá, vamos continuar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe o quê? As sagradas letras. Uma coisa que nós aqui, nem você que está nos vendo, teve essa oportunidade desde a infância, sabe as sagradas letras? O máximo que na infância deram para cada um de nós, né, dependendo da nossa idade aqui, foi um Guerra nas Estrelas, né? Foi um Rock Balboa, não? É verdade ou não? Foi talvez o mais antigo, Capitão América, né? O outro que pegou a época do Bozo, né? Foi a nossa infância. Então nós não podemos dizer aqui, tu porém permanece naquilo que aprendeste, porque se eu permanecer naquilo que eu aprendi, eu estou mal. De que foste inteirado sabendo de quem aprendeste, verso 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras. Nós não tivemos essa oportunidade, então vamos recuperar o tempo perdido, amém? Amém. Se desde a infância não tivemos a oportunidade de examinar a palavra, vamos pegar agora o tempo que nós estamos, com 20, com 30, com 40, e examinar para que nós não sejamos enrolados por qualquer coisa. E diz lá, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar sábio para o quê? Salvação. Pela fé onde? Em Cristo. O ensino da palavra te aponta para Jesus. Você pode compreender muita palavra, mas depende de Jesus para ser salvo pela sua obra. 16. Toda a escritura é o quê? Inspirada. Toda a escritura, amém? Amém. Então todos os acontecimentos da Bíblia vão nos ensinar alguma coisa. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação onde? A fim de que o homem de Deus ou a mulher de Deus, aí é a forma genérica da expressão, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Isto. Bom, se a Bíblia já nos mostra que temos que estudar, vamos lá. Continuamos aqui no último parágrafo da página 3. Significado da palavra batismo e o porquê da sua o quê? Necessidade. Então repete comigo. Significado da palavra batismo. Significado da palavra batismo. Eu preciso estudar. Eu preciso estudar. E a sua necessidade, E a sua necessidade em minha vida. Em minha vida. Bom, vamos continuar aqui lendo. Quando se fala de batismo, automaticamente se pensa em águas, vindo à nossa memória o batismo executado por João. Porém, não podemos entender tal palavra apenas ligando-a a acontecimentos e circunstâncias da vida humana. Temos sim que observar o sentido desta palavra empregada em tal circunstância vivida, para de fato procurar entender melhor o quê? O seu significado. E o que o Deus eterno espera do homem, que a essa atitude se submete. Amém? Bom, nesse estudo procuraremos então olhar e observar atentamente na língua original em que foram escritos o Novo e Antigo Testamento. Contudo, tais situações estudaremos com mais detalhes no próximo tópico. Fazendo assim, começaremos a compreender que quando se diz estar batizado no Espírito, por exemplo, estamos de fato com essa declaração dizendo o quê? Vamos lá, repete comigo, eu falo e você repete. Que estamos envolvidos, dominados, tomados pelo Espírito, ou pelas águas. Para imaginar que o batismo está tomado pelas águas? Mas por que eu tenho que ser tomado pelas águas? Porque a Bíblia faz referência que a palavra de Deus é vista como água. A Bíblia também faz referência que o Espírito Santo é visto como água. Alguém que desce ao batismo das águas, a partir do momento que desce, se envolve com Jesus, que é a palavra, e o Espírito Santo, que é a água que nos regenera. Ou seja, não pode haver regeneração na vida de ninguém se você que está me ouvindo e você que está estudando comigo, não quiser se dispor a beber da água, que é a palavra, de se deixar renovar pelos ensinos que procedem do coração do Espírito Santo. Daí que o apóstolo Paulo aconselha: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas vos encheis aonde? Do Espírito, com hinos, com cânticos, com salmos, com coisas que vêm do céu. Isso só vai existir à medida que eu me disponho a estudar para que eu possa ver a justiça de Deus e o pecado dos homens, a santidade de Deus e a impureza dos homens. Amém? Então, quando você fala batizado no Espírito, está dominado pelo Espírito. Batizado nas águas, estou dominado pelas águas. Tomado pelo Espírito ou pelas águas. Estaremos então envolvidos pelas águas ou pelo Espírito. E pelo que eles significam. Em suma, o batismo relacionado com a vida cristã tem como significado a proposta de alcançar o quê? A nova vida. Que recebemos quando aceitamos a Jesus como Salvador e o Senhor de nossas vidas. Deixando a velha vida para onde? Para trás. Como diz lá 2 de Coríntios, vamos lá, rapidamente. 2 de Coríntios. Muitas pessoas falam assim, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Passou mesmo? Porque se não passou, vai ficar apenas no suposto pensamento. E Deus quer nos levar à fé que é demonstrada por obras. Amém? Amém. Bom, 2 Coríntios 5, 14, 17 diz assim:
Pois o amor de Cristo faz o que com a gente? Nos constrange. Que seja assim para conosco, que a obra dele na cruz nos faça ficar constrangido a ponto de obedecê-lo por amor. Julgando nós isto, o que aconteceu? Morreu por todos. Peraí, um morreu por todos. Quem morreu por todos? Jesus. Logo todos. Morreram Isso, verso 15. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais. para si mesmos. Porque não estão envolvidos pela água, não estão dominados pela água, não estão dominados pelo Espírito. Não podem viver mais para si mesmo. Vão viver para quem? Mas para aquele que por eles e Morreu. ressuscitou. Quem foi que morreu e ressuscitou? Jesus. Então você não pode viver mais para você mesmo, tem que viver para Jesus. Deve ser assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. 17. Assim, se alguém está onde? Em Cristo. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, devem passar, morro a cada dia, e que se fizeram. Novos. Amém? Então deixa uma coisa bem clara aqui com esse texto. O apóstolo Paulo diz que a Bíblia considera que existe um homem velho e um homem, Novo. e o batismo vai falar um pouco disso. Morre o velho homem nas águas e se ressurge um novo homem pelo levantar das águas. No batismo com o Espírito o fogo queima o velho homem, amém? E o Espírito recebe a vida do novo homem, que um dia vai receber um novo corpo. Então, o batismo tem um significado para o corpo físico de morte, mas para o Espírito de vida, amém? Amém. Existe em nós velha criatura e nova criatura. Vamos fechar esse parágrafo. A partir do momento que nos dispomos ao serviço de Cristo e fazer parte do seu reino, estando envolvido, dominado e tomado, envolvido, dominado e tomado, temos os nossos espíritos o quê? Renovados. Impelidos pela ação de onde? Do Espírito de Deus. A fazer a sua, Vontade. como registra Efésios 4, 17 a 24, que eu vou deixar para você como uma espécie de meditação nesse texto, porque em Efésios 4, 17 a 24, vamos chamar, vamos lá, vamos conferir. Não nos custe, senão eu vou citar e você não leu, e vai ficar sem entendimento do que quero falar. Vamos lá. Batismo é algo que vai nos levar a uma dimensão diferente. É só você pensar, Jesus desceu às águas e ouviu a voz do céu. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E logo que saiu das águas, do batismo nas águas, o Pai fez valer o que representa. Carregou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então o batismo fala de renúncia, o batismo fala de entrega do velho homem, o batismo fala de estar envolvido pelo céu e automaticamente minha carne condenada, porque a carne nem sangue herdará o reino dos céus, amém? Amém. Bom, sigamos aqui em Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também anda o quê? Gentil. Então nós temos uma incumbência, não podemos andar como andava a gente, como nós andávamos no passado, na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Nós temos que agora lançar os pensamentos antigos fora e agora colocar novos pensamentos procedentes da verdade. 18. Éramos o quê? Obscurecidos de entendimento. Estávamos alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivia. Pela dureza dos nossos corações. 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de quê? Impureza. Era como vivíamos, como velha natureza, velha criatura. 20. Mas não foi assim que aprendestes o quê? Que aprendestes a? Cristo. Aprendeste a Cristo. 21. Se é que de fato tendes ouvido, né? Amém? Amém. Por isso que tem que ouvir a Cristo, para saber o que Ele quer de nós quando Ele manda nos descer a água. E nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. 22. No sentido de que quanto ao trato, o quê? Passado. Vos despojeis de onde? Do velho homem. Note sempre essas declarações iniciais do estudo. Novo homem, velho homem, novo homem, porque tem muito a ver com o que nós vamos estudar do batismo. Que se corrompe segundo o quê? As concupiscências do engano. Então diga o velho homem, O velho homem. que é a nossa carne, Que é a nossa o nosso carne, corpo, o nosso é guiado é guiado pelas inclinações pelas inclinações do pecado que na carne habita. que na carne Mas o novo homem Mas o novo é guiado é guiado pela palavra de Deus, palavra que no de seu Deus, espírito habita, seu Espírito habita, para que ele seja agradável ao Pai. para que seja agradável ao Pai. Verso 23. E vos renoveis, aí, olha a indagação, vos renoveis no espírito de onde? No vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, velho homem, novo homem, criado segundo Deus, não segundo os conceitos paternos ou maternos carnais, mas segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Amém?
Como é que eu vou ser novo homem se eu não der tempo para a verdade, para saber o que a verdade me diz, o que a verdade me fala? Amém? Então eu quero deixar o irmão aqui com um dever de casa, você que está estudando conosco. Está aqui, ó, daí surgir a necessidade de experimentar os batismos, como está em Gálatas 3:27. Eu quero pedir a você que está estudando conosco, antes de começarmos a próxima aula, já que o nosso tempo esgota, nossos 30 minutos, que você fique com um dever de casa. Leia Romanos, do capítulo 6 até o verso 11, como está aqui na referência, porque nós vamos voltar a falar disso na próxima aula. E semelhantemente, leia Gálatas 3:27. Medite nesses textos, porque serão sobre esses textos que nós vamos iniciar. Nesses 30 minutos, eu quero deixar duas coisas bem definidas para você. Primeiro, e para os irmãos que estão aqui. A Bíblia diz que existe velho homem e existe um novo homem. A Bíblia fala e nos chama a considerar esses fatos. E de que o velho homem, ele está sendo enganado pelas concupiscências da carne. E que o novo homem só vai poder se tornar um novo homem pelo conhecimento da verdade que procede de Jesus Cristo. Pergunta que fica no ar: será que isso é o que representa o batismo nas águas e, de certa forma, o selo com o batismo no Espírito? Bom, sobre isso, ou detalhes sobre esse assunto, nós vamos estudar na próxima aula. Que Deus possa abençoar o irmão, que dê graça para que você possa caminhar em humildade, simplicidade e, principalmente, ter a experiência de entender melhor o que foi aquele dia da foto do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, envolvido pelo Pai, envolvido pelo Filho, envolvido pelo Espírito Santo. O Pai aponta, o Filho redime e o Espírito Santo convence. Que você possa entender essas coisas, porque certamente aí você poderá viver o batismo e sendo assim nova criatura. Amém, irmãos? Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.